Ei, você aí, já parou para pensar como que imagens como essas surgem no universo? Pois é, elas são nada mais nada menos do que resquícios de supernovas que explodiram há muito tempo atrás. E essas supernovas são nada mais nada menos do que morte de estrelas. Se você quer entender tudo isso, vem comigo nesse vídeo. E da próxima vez que te perguntarem o que é isso no seu papel de parede do seu computador, você vai saber explicar exatamente o que é. Olá, eu sou a Carol, eu sou astrônoma e hoje eu tô aqui para te contar tudo o que você sempre quis saber sobre mortes de estrelas. No primeiro vídeo dessa série, a gente contou o que são novas e a gente abordou também uma classe específica de supernovas chamada supernovas do tipo 1A. Tanto as novas quanto as supernovas do tipo 1A acontecem em sistemas binários, envolvendo uma anã branca. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso, volta lá no primeiro vídeo dessa série que você não vai se arrepender. Mas aí depois você volta para terminar esse vídeo aqui também, tá? Então vamos lá. Supernovas são basicamente explosões de estrelas. Ah, então pode ser qualquer estrela? Não. Essa estrela tem que ter pelo menos 8 vezes a massa do Sol. Ah, então quer dizer que o Sol não vai explodir em supernova? Não. O Sol vai simplesmente se tornar uma nebulosa planetária. Mas isso eu posso abordar em um próximo vídeo, tá bom? As supernovas, elas não são todas iguais. E a gente começou a notar essa diferença de maneira observacional. Quando a gente tirava o espectro de diferentes supernovas, a gente via que algumas tinham alguns elementos, algumas moléculas, átomos, que outras não tinham. A maior diferença, a diferença inicial que se foi notada é na distinção entre supernovas do tipo 1 e do tipo 2. As do tipo 1 não possuem hidrogênio na sua composição e as do tipo 2 possuem hidrogênio, mas também tem distinção com relação à presença de hélio e silício, como está mostrado nesse diagrama. A gente não sabia muito bem o porquê dessa diferença, mas era o que era observado. Então, a partir disso, modelos foram sendo feitos para tentar explicar essa diferença. Esses modelos nos ajudaram a entender que as supernovas do tipo 1A elas surgem da explosão de anãs brancas, quando elas estão num sistema binário. E as do tipo 1B, 1C e 2 surgem da explosão de estrelas que são pelo menos 8 vezes mais massivas do que o Sol. Essas são chamadas de supernovas de colapso de núcleo. E como a gente focou nas supernovas do tipo 1A no vídeo anterior, aqui a gente vai focar nas supernovas de colapso de núcleo. Mas vamos do começo, E o que significa ir do começo aqui? Vamos tentar entender o que estava acontecendo com a estrela logo antes dela explodir em supernova. Por que essa supernova acontece? Por muito tempo, a estrela ela fica queimando hidrogênio em hélio. Aí chega num certo ponto que ela começa a queimar hélio em carbono, carbono em oxigênio e alguns outros elementos, até que se chega na fusão em ferro, que é basicamente o ponto final ali dessa estrela logo antes dela explodir numa supernova. Então, o que acontece? Nesse momento, o núcleo delas é formado de ferro, porque ela não tem a capacidade de fundir esse ferro. Então, quando ela chega nesse ponto, o núcleo já está muito instável. O núcleo já está sob pressão e ele começa a fazer pressão para fora para tentar sobreviver. Aí fica numa instabilidade doida. Nesse cenário, logo antes da explosão, alguns processos começam a acontecer que aumenta ainda mais essa instabilidade. O primeiro é um processo em que fótons extremamente energéticos começam a destruir o ferro que tem no núcleo. Mano, a estrela demorou bilhões de anos para formar aquele ferro ali no núcleo. Aí, de repente, do nada, vem uns fótons super energéticos e acaba com o ferro todo. Basicamente isso. E assim, quando os fótons destroem o ferro, a temperatura do núcleo começa a cair. Isso faz com que a pressão também caia. É que nem aquela fórmula que a gente aprende mesmo, PV igual a nRT. Se a temperatura cai, a pressão também cai. Então, a pressão para fora cai. Outro processo é chamado processo Urca, que é quando átomos começam a absorver elétrons que estavam ali felizes e contentes, e aí os prótons que estavam nesses átomos se combinam com os elétrons e emitem um neutrino. Esses neutrinos, eles não reagem com quase nada, então eles saem da estrela e eles levam consigo energia. Isso faz com que a pressão caia mais ainda, a pressão para fora, no núcleo. Uma curiosidade sobre o processo Urca
é que ele foi discutido pela primeira vez no Brasil. Não sei se vocês estão reconhecendo esse nome, Urca. Quem mora no Rio vai saber. Foi discutido entre o George Gamow e o físico pernambucano Mário Sternberg, quando eles estavam no cassino da Urca, que fica no Rio de Janeiro. Inclusive, Gamow teria dito a Sternberg a seguinte frase: a energia desaparece do núcleo de uma supernova tão rapidamente quanto o dinheiro desaparecia na mesa da roleta. Mas enfim, esses dois efeitos, eles são os efeitos principais que começam a desestabilizar o núcleo da estrela, né? Porque a estrela está naquela constante luta entre a gravidade dela e a pressão que ela faz para fora. Quando esses efeitos começam a ocorrer, esses processos começam a ocorrer, ela vai perdendo a pressão. Então vai chegar uma hora que vai desestabilizar tanto que ela vai colapsar. Então quando ela não consegue se manter mais, ela colapsa e explode, né? Porque aí ela perde sustentação e explode numa supernova. Nossa, já foi muita informação, hein, gente? Já deixa um like aí pra gente, vai? Pra vocês terem uma ideia, no momento da explosão, em 1 segundo, uma esfera do tamanho da Terra se comprime numa esfera do tamanho do Rio de Janeiro. Tem noção? A estrela perde sustentação, colapsa e suas camadas externas são expelidas. E só fica para trás ou uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. E as supernovas são tão poderosas que elas formam novos núcleos atômicos que não são possíveis de serem formados no interior de estrelas. Então, todos os elementos químicos que a gente vê, que são mais pesados do que o ferro, foram criados em supernovas. Até mesmo o ferro que corre no nosso sangue pode ser rastreado até supernovas. Então você vê, as supernovas são essenciais à vida. Mas então, chegamos na melhor parte do vídeo, pelo menos é o que eu acho. É que eu vou te dar exemplos, né, de supernovas que explodiram ou que podem vir a explodir. Então vamos lá, vamos começar com essa aqui, que eu sei que muita gente conhece, que se chama Nebulosa do Caranguejo. Essa nebulosa veio da explosão de uma supernova que aconteceu no ano de 1054. Modelos nos mostram que a estrela que estava ali antes dela explodir, ela tinha uma massa de aproximadamente 10 vezes a massa do Sol. E quando ela explodiu em supernova, ela deixou ali para trás um pulsar, que nada mais é do que uma estrela de nêutrons que gira muito rápido e tem um campo magnético muito forte. Mas tem uma fofoca envolvendo a nebulosa do Caranguejo. Fofoca não, tô brincando. Perguntas em aberto, né? Quando a gente observa a nebulosa e o pulsar que está lá no centro dela e soma a massa deles, essa soma dessa massa é menor do que a massa que a gente espera que a progenitora dessa supernova tinha. Ou seja, é como se massa tivesse desaparecido, porque os nossos modelos mostram que era uma estrela com uma certa massa, né, 10 vezes a massa do Sol, e quando a gente observa a nebulosa mais o pulsar que está ali dentro, as contas não batem. Então a pergunta fica, onde foi parar essa massa, né, que está faltando aqui? Uma hipótese, né, para explicar isso é que parte da massa da estrela tenha sido expelida, né, junto com ventos solares, para fora, logo antes da supernova explodir. Só que a questão é que a gente veria, né, como se fosse uma casca em volta, né, da nebulosa, se isso tivesse acontecido. E até hoje a gente não conseguiu observar essa casca. Então isso ainda é uma pergunta em aberto. Outra curiosidade interessante da nebulosa do Caranguejo é que a gente tem registros de povos antigos que mostram que ela apareceu no céu, né, muito brilhante, que o seu brilho só perdia para o Sol e para a Lua, e ela era visível a olho nu por 2 anos. Inclusive, existem outros registros de objetos que são circulares, né, que foram encontrados em cavernas, que também acredita-se, né, que eles estejam ligados a supernovas que apareceram no céu na época. Esses aqui, por exemplo, foram dos Estados Unidos, esse aqui na Índia. E falando de supernovas que podem ser vistas a olho nu, eu não sei se você vai lembrar, mas em 2019, 2020, um assunto entrou em alta, que foi sobre Betelgeuse, né? Betelgeuse vai explodir ou não vai? Porque o que aconteceu? A Betelgeuse, ela é uma estrela supergigante vermelha. Além disso, ela tem uma variação natural no seu brilho, tá? Ela não tá sempre lá com o mesmo brilho. Só que o que aconteceu é que ela perdeu muito seu brilho no final de 2019, início de 2020. Começou a cair. Então todo mundo começou a achar, meu Deus, será que ela vai explodir? Será que essa é uma oscilação
que é precursora, né, da explosão em supernova. Então ficou todo mundo na expectativa. Apesar da gente meio que ter uma ideia de que, na verdade, só deve acontecer daqui 100 mil anos, né, ela explodir em supernova. Só que aí o que aconteceu? Ela começou a cair o brilho, caiu o brilho, caiu o brilho, até que em algum momento ela voltou, né, a ter voltou com o brilho dela normal. Então, na verdade, a hipótese de que ela estaria quase explodindo em supernova meio que foi buraco abaixo. E na verdade tem algumas hipóteses, né, por que deve ter acontecido isso. Uma das hipóteses é que pode ter passado uma camada de poeira, né, muito intensa, assim, na frente de Betelgeuse, o que fez o brilho dela cair. E também tem a hipótese de que foi uma mancha solar muito grande que obscureceu, né, o seu brilho. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco chateada dela não ter explodido, porque, nossa, gente, ia ser tão bonito, o brilho dela ia ser comparado ao brilho da lua, sabe? Ia ficar no céu de 2 a 3 meses, com esse brilho super intenso, maravilhoso, e quando isso acontecer vai ser lindo. E podem ficar despreocupados que as ondas de choque provavelmente não vão afetar a Terra, tá? Só vai ser uma imagem bonita no céu. E aí, gostaram? Eu particularmente sou fascinada por esse assunto, principalmente porque na minha dissertação de mestrado as supernovas eram meu objeto principal de estudo. Não a parte astrofísica, né, do estudo da supernova, mas a detecção de supernovas para estudar a expansão do universo. É isso mesmo que você ouviu. Além disso tudo, né, que eu já falei sobre as supernovas serem essenciais, de terem formado todos os elementos que a gente vê que são mais pesados que o ferro. Enfim, tudo isso que eu te expliquei sobre supernovas, além disso tudo, elas também nos ajudam a entender sobre a composição do universo e como que o universo está expandindo. Muito doideira, né? Nos próximos vídeos a gente vai explicar melhor sobre isso, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like pra gente, segue a gente aqui, segue a gente nas redes sociais, se puder compartilhar. Sempre que quiserem, enviem sugestões de vídeos pra gente. Como eu digo, né, o AstroTubers é formado por astrônomos profissionais. Nem sempre é fácil pra gente fazer divulgação científica e fazer pesquisa ao mesmo tempo. Então, ajuda muito se a gente tiver o apoio de vocês. E eu agradeço muito por ter todos vocês aqui. Segue acompanhando a gente nos vídeos dessa série, tá bom? Um beijo!